Inicialmente, meu presidente, vereador Elis Nelson, quero fazer aqui das palavras da nobre vereadora Elisângela as minhas palavras, no sentido de que nós agora podemos contar, né, com uma estrutura digna aqui nessa casa, acolhedora. Nós temos assim visto a mudança que essa casa tem tido nos últimos meses na sua gestão como presidente dessa casa. Não é só apenas nós, os vereadores, que temos percebido isso, mas a sociedade no seu todo tem falado, tem comentado, tem elogiado o seu trabalho à frente dessa casa tão importante para o nosso município, que é a Casa do Povo, a Câmara Municipal, onde os vereadores aqui trazem para cá o anseio do povo, as demandas que a população precisa, e o vereador representa aqui esse anseio, essa vontade da população. Então essa casa ela tem um significado muito importante para a sociedade, a Casa do Povo, onde o povo fala, onde a voz do povo tem vez, é onde a voz do povo é escutada, através dos edis, dos colegas vereadores. Nós somos 13 vereadores aqui, cada um tem essa função de falar pelo povo, de trazer o anseio do povo para cá e buscar solução para o nosso povo. Então, o senhor fez exatamente isso, valorizou esta casa, né, com essa reforma, mais do que isso, com essa forma humana, de forma humanizou aqui. Você percebe-se que hoje está assim um clima bem agradável, onde o povo está vindo mais participando da sessão. Antes não tinha isso aqui, eram poucas pessoas que vinham. Tudo isso é porque quem está à frente está sabendo conduzir, está sabendo fazer. E Vossa Excelência sabe, eu lhe conheço, vereador Elis Nelson, de muito tempo, ali do Novo Caru, quando você começou a militar na carreira política, Vossa Excelência já teve esse espírito de somar, de sempre buscar ajudar o próximo. Quero aqui, vereador presidente, fazer um pedido a Vossa Excelência que ainda dentro desse mês que nós estamos, no mês de junho, que nós possamos fazer a entrega da medalha concedida aqui por esta casa, a medalha de honra a um cidadão bom-jardinense que não está aqui morando mais na nossa cidade, mas é filho daqui, mora na cidade próxima aqui, Vitória do Mearim, que é o nosso amigo, filho do ex-vereador e saudoso médico, doutor Antônio Varão. O nome desse jovem é Acioli Varão, a quem nós votamos, aprovamos, uma honra de conceder a ele uma medalha de cidadão, a medalha, na verdade, para ficar bem claro para a população, é uma honraria dado a um cidadão que nós escolhemos aqui pela importância, pela relevância, pelo papel que ele ou os seus familiares, assim, dentro do contexto familiar, realizou, prestou para a nossa municipalidade. Nós sabemos o quanto foi de grande utilidade para este povo, para muitos que ainda estão aqui, muitos não estão mais, né? Não estão mais conosco, mas muitos sabem o papel fundamental, importante, que foi desempenhado pelo pai do Acioli, que é o médico, saudoso médico, doutor Varão. Então, em homenagear o Acioli é também lembrar a memória do doutor Varão, pelos relevantes serviços prestados à nossa população. Nós sabemos que quem está morto não volta mais, ele não poderá estar aqui, mas o seu filho estará lhe representando aqui nesse ato, onde também será ele o homenageado e em memória pelos relevantes serviços do pai e, consequentemente, a continuidade do filho, que tem feito também grandes ações aqui dentro desse município, que não é de forma pública, mas de forma velada, de forma
no particular, um cidadão humano, humilde, que tenha feito um grande feito a muita gente e é merecedor de ser honrado. Então, Vossa Excelência, meu presidente, agende uma data para que nós possamos realizar aqui a entrega desta medalha, e onde a população é o nosso principal convidado, é o povo. Não há restrição de convidados. Toda a população é convidada para estar conosco nesse ato aqui, principalmente, sobretudo, os vereadores, né? Porque nós, os vereadores, somos os edis que vamos estar aqui fazendo esta sessão solene. Porém, o povo é porque é o testemunho e é o nosso convidado especial para poder comemorar junto conosco nesse dia que nós iremos ainda, o presidente vai anunciar, não é isso, senhor presidente? Vereador Cesarino, em relação à data dessa entrega dessa medalha, a gente pode estar combinando para ser na próxima sessão, se possível, né? A gente já disponibiliza esse espaço na próxima sessão, mas se você anunciar e for cabível, né? Na próxima sessão a gente já faz essa entrega dessa medalha, viu? Certo. Muito obrigado, meu presidente. Eu vou fazer já um contato com ele e antes de terminar essa sessão a gente anuncia. Eu gostaria de também falar de um outro assunto, senhores vereadores, população presente. Nós, na sessão passada, entramos aqui fazendo de forma verbal uma convocação para que esta Casa Legislativa pudéssemos aqui aprovar um requerimento de minha autoria para nós convocarmos aqui os representantes da empresa Equatorial, uma empresa que tem prestado um serviço de péssima qualidade ao nosso município, onde os moradores dos povoados, os principais povoados afetados, como povoado Sapucaia, povoado Centro Alfredo, povoado Barra do Galego, povoado Escada do Caru, e não é só esses, tem muito mais. Eu tenho recebido muitas informações ao longo desse embate que nós estamos tendo com a Equatorial, de outros povoados que também estão na fila para vir para a audiência pública. Nós vamos formalizar o documento, pedir aqui o auxílio do meu amigo ex-vereador e que nos auxilia aqui na Câmara, o vereador Arão, junto com a doutora Valentina, nossa advogada, para que nós possamos elaborar um documento, encaminhar aos responsáveis aqui em Santo Inês, para que possamos agendar a data dessa audiência pública, para nós, o povo, vir para cá e nós aqui esperar que vamos tirar deles aqui uma boa resposta, uma solução para a resolução desses problemas. São inúmeros problemas, dentre eles, são inúmeras bombas de postos que queimam, vereadores, nos povoados, tem causado um prejuízo aos cofres do município, prejuízo para o cidadão, para a cidadã que fica sem água, e ficam a cobrança em cima do vereador, em cima da prefeita, que queimou a bomba e tem que vir logo no outro dia. Tem que ir mesmo, porque sem água não dá para viver. A gente fica num aperto louco aqui, ligando para a prefeita, e ela dá um jeito, a bomba vai, às vezes não vai no segundo, no terceiro, vai no quarto, mas vai. Mas tudo isso é bom nós, daqui para frente, enfrentar esse problema. O maior causador desses problemas chama-se Equatorial, por fornecer uma péssima energia, não ter dado a devida manutenção nas redes, tem causado aí curto-circuito, tem queimado móveis de pessoas, tem relatos de gente que teve perdas muito grandes com incêndio em terras, tem animais que foram mortos, e o mais importante, as vidas de pessoas que correm risco. Por ter rede elétrica, vereador Homero, muito baixa, ao ponto de estar triscando no mato e dar aquele curto-circuito, e assim, até um cidadão, uma pessoa, uma hora, de forma despercebida, pode estar sofrendo aí um acidente. Então nós temos que agir rápido. Nós temos que trabalhar aqui no sentido de prevenir, com a prevenção, antes que aconteça um dano maior, a gente quer logo resolver o problema.
É essa a nossa preocupação, senhores vereadores. Vereador Cesarino, inclusive, essa audiência pública temos que marcar o quanto mais rápido possível, viu, vereador Cesarino? Enquanto não acontecer nenhuma tragédia assim, temos que ir o mais rápido possível, nós vereadores, já foi aprovado, né, vereador Cesarino, esse seu pedido aí dessa audiência pública, então, durante a semana, acho que qualquer dia da semana aí, a gente comunicar, né, os responsáveis pela empresa e também a população, que eu tenho certeza que é a maior prejudicada sobre esses assuntos. Obrigado. Muito obrigado. O pedido está sendo preparado para que seja votado na próxima terça, viu, senhores vereadores? Foi feito de forma verbal. Nós vamos fazer agora, formalizar mesmo no documento. E queremos o comparecimento dos colegas aqui na próxima terça, para a gente poder ter assim, de forma unânime todos os edis envolvidos nessa causa. Porque todos nós aqui diretamente somos também prejudicados. Senhores e senhoras, para finalizar a minha fala nesta manhã, eu tenho um último assunto da minha pauta de hoje. Trata-se de uma ação de investigação eleitoral. Para o pessoal que ainda talvez não consiga compreender melhor, eu vou ser mais vou simplificar melhor. O que aconteceu ao término da eleição municipal, que deu uma vitória esmagadora, uma vitória merecida à nossa prefeita, Cristiane Varão, e aos edis que hoje estão compondo esta casa. Somos 13, como disse anteriormente, e os partidos na qual eu sou filiado, o partido PRD, seguir uma regra partidária. Formamos o quantitativo de candidatos, tanto do sexo masculino e sexo feminino, que tem que obedecer à regra da questão da cota de gênero, né? Tanto a quantidade de mulher, a quantidade de homem. Então, tudo isso foi feito. E o resultado disso foi que nós, o PRD, conseguiu fazer 3 vereadores, que foi o vereador Cesarino, com a votação expressiva, graças a Deus, é o povo de Bom Jardim, com 1.615 votos. E em segundo, a vereadora Elivânia da região sul, que foi quase 1.000 votos, 900 e alguns votos. E o vereador Homero Vieira, que teve quase 800 votos. O partido PRD fizemos 3 vereadores. Para nossa surpresa, logo que passou a eleição, nós fomos notificados pelo cartório eleitoral de que havia uma denúncia de que no nosso partido havia tido candidatas que foram colocadas com intuito, essas candidatas às vereadoras, que no qual vocês conhecem, não foi candidatas que desconhecida do povo, não eram políticas de carreira política, mas foram pessoas que participaram ativamente da campanha, fizeram suas campanhas, discursaram em palanque, fizeram visita de casa em casa, fizeram o trabalho de um candidato, que é a exemplo aqui da candidata Joelma, do povoado Zé Boeiro, a candidata dona Ivanete, lá da Miril. Eu lembro dessas duas. O que aconteceu? A denúncia foi de que essas candidatas, elas seriam candidatas laranja, candidata com o intuito apenas de preencher uma vaga. Elas não seriam candidatas para fazer campanha, para buscar voto. Não, elas seriam candidatas com a intenção de só preencher as vagas. Porém, a denúncia foi em cima de que elas seriam um candidato laranja. Mas, no curso da ação, nós fizemos um esforço, temos feito um esforço, e ontem foi uma audiência de instrução, onde foram ouvidas elas, as candidatas, as ex-candidatas, na presença da sua excelência, do seu juiz, da nossa comarca, o juiz que responde também como juiz eleitoral, doutor Felipe, do promotor também de justiça, promotor eleitoral, aonde foi muito importante aquela audiência de ontem para esclarecer, onde elas foram muito importante a fala dessas duas cidadãs, onde elas tiveram a oportunidade de esclarecer os fatos.
de falar, vereador Dandô saiu, vereador Maninho está aqui, vereador Perninha, que foram candidatas com condições, sim, de candidatas, não foram, elas não foram, como diz na denúncia, que alguém chegou para elas, chamando elas para vir ser candidata para preencher vagas, mas elas se sentiram na condição de ser candidata por morar em comunidades, como, por exemplo, a Dona Ivanete, na região sul. Todos nós sabemos que a Miri é um povoado distante da sede. O vereador que é eleito vereador e que mora em Bom Jardim não tem a condição de estar dando a devida assistência, né, vereador Homero, para a comunidade Miril. Então, a ideia da Dona Ivanete decidir por si própria ser candidata parte dessa ideia de que ela, sendo candidata do povoado Miril, ela tem a melhor condição de representar a região dela. Sim, ela não teve uma votação expressiva, ela teve uma votação baixa. Como sempre teve alguém na história da política, não é de ontem. Eu fui candidato em 2004, meu amigo Arão. Alguém naquele tempo teve 15 votos. Naquele tempo alguém já tinha... Sempre vai ter na história da política alguém com 15 votos, com 20 votos. Só agora que de repente tem essa ideia de que quem teve 17 votos, me parece, ou foi 19, a Dona Ivanete, dá-se a entender que ela não fez campanha e ela estava ali apenas para preenchimento de uma vaga. Então isso não procede, isso não sustenta essa forma de forjar as informações, ou seja, omitir a verdade para a justiça, que foi o que foi feito. E aqui eu quero dizer, quem fez isso? Quem assinou essa petição de denúncia foi alguém que já esteve conosco aqui, um colega meu amigo, eu não sou inimigo dele por isso, o ex-vereador Marcos Caldeira, e certamente é orientado por alguém que tem a intenção de uma nova recontagem de votos, porque se isso, eventualmente, nós fôssemos punidos por tal ilicitude, o que aconteceria? Todos os votos deste partido, do PRD, que é o meu partido, seriam nulos. Uma vez nulos esses votos, eles não servem mais para a conferência do coeficiente, do todo. Então, se diminuir esses votos, no caso, não somente o meu e nem o da Vânia e do Homero, mas de todos os outros demais que concorreram, que nós éramos, parece que 14 ao total de candidatos. Uma vez esses votos estando nulos, então outros partidos que tiveram uma votação próxima seriam esses agora os novos vereadores que iriam estar aqui nos nossos lugares. E aí tem outros partidos que estão nessas condições e desejaria isto. Porém, o que faltou a verdade. Como eu disse há pouco tempo, alguém pode ser candidato e ter pouco voto. E isso não é de ontem, isso já só se repete. Isso não é só Bom Jardim, isso vem desde Brasília. Deputados, eu lembro que o deputado Enéas Carneiro, o saudoso Enéas Carneiro, foi um fenômeno de voto. No Rio de Janeiro teve uma votação estrondosa e foi eleito deputado que teve, me parece que 20 e poucos votos. Ele teve uma votação tão grande que ele conseguiu puxar alguém com pouquíssimos votos. Então, sempre vai ter isto em partido, alguém com poucos votos. Isso não quer dizer que houve a intenção de burlar a lei. Então, eu queria só dizer para a população que nós estamos muito seguros, tanto eu quanto o meu colega vereador. E será uma satisfação, meu amigo Arão, que você tem uma larga experiência nessa questão de cota de partido, enfim. Só a colaboração ela é muito bem-vinda aqui nessa manhã. Fique à vontade. Obrigado, vereador, senhor presidente, senhores vereadores. Só a título de esclarecimento, porque às vezes a verdade ela não vem à tona, fica sempre por debaixo, por trás dos bastidores, né? E uma das coisas que a gente precisa ser incisivo e dizer é que, infelizmente, o nosso querido ex-vereador Marcos Caldeira foi usado
Assim como também o ex-vereador Raidon Braz, que é meu sogro, também foi usado na denúncia contra o PDT. Também foi usado. E qual era o intuito? Uma ex-vereadora daqui do município, que eu vou citar o nome aqui, a Sandra do Salomão, para todos saberem. Ela fazia parte do nosso grupo político, como o senhor bem sabe, vereador Cesarino. E nós tínhamos, a prefeita Cristiane nos deu a missão, a mim e ao amigo Silva Santos, que está aqui na galeria, o qual eu quero cumprimentar, deu a nós a missão de montar a nominata de vereadores para a eleição de 2024. Nós fizemos, nos debruçamos, eu e o Silva, fazendo conta, e a prefeita Cristiane Varão deu uma missão, Arão e Silva. Eu quero que se reeleja os meus vereadores, os vereadores que são fiéis, e naquele momento era 7, né, porque incluiria o vereador do Van. Eu quero que se elejam os 7 e quero mais 3. Quero mais 3 para que a gente possa ter uma maioria ampla na Câmara Municipal. Durante o percurso, o vereador Duvan desistiu da candidatura e ela pediu que então fossem 4, mas que a gente continuasse com os 10 vereadores eleitos. E nós nos debruçamos, inclusive essa cidadã, essa senhora, ela fazia parte, e nós insistimos para que ela ficasse no PDT. Para que ela ficasse no PDT, não foi, Silva? Nós insistíssemos que ela ficasse no PDT, porque no PDT, quando eu perguntei para ela qual seria a votação dela, a expectativa de voto dela, quando ela falou, ela te disse que tirava mais de 700 votos. Como se concretizou, vereador Nildo Perninha. Mas ela insistiu que ela não iria ficar em nenhum partido, que ela ia sair pelo PT. Nós aqui no gabinete aqui da presidência, eu fui fazer conta com ela e mostrei para ela que pelo PT ela não se elegeria. Ela não ia se eleger, porque ela não tinha nomes suficiente para atingir 80% do coeficiente. Porque depois que você faz a eleição por média, aí as vagas que não foram preenchidas vai pela sobra do coeficiente. Que aqueles partidos que não alcançaram o coeficiente entram com 80% do coeficiente. No entanto, eu mostrei para ela que não seria possível ela se eleger pelo PT. E insisti que ela ficasse pelo PDT. E se ela tivesse ficado no PDT, ela estaria eleita. Infelizmente, o vereador Divino Mendes poderia não estar eleito também. Entendeu? Mas, por insistência dela, ela foi para o PT e perdeu uma eleição que estaria ganha aqui no PDT. Até o partido, nós fomos tão incisivos na divisão e na missão que a prefeita Cristiane Varão deu para nós, que se vocês observarem a divisão entre os partidos PL, PDT e PRD, vocês vão observar que nós colocamos os cabeças, os puxadores de voto em cada um do partido. Nós não colocamos o Cesarino junto com o Rony do Igarapé dos Índios ou junto com o Manim. Vamos botar o Cesarino no PRD, o Manim no PDT e o Rony no PL, porque vão ser os puxadores de voto, vão ser os que vão ficar em primeiro nos seus partidos e vai ajudar os outros companheiros. E assim aconteceu. Cesarino mais bem votado, segundo o vereador Manim mais bem votado, segundo mais bem votado, e o vereador Rony em terceiro. Todas as contas nós fizemos bem direitinho e era para ela estar eleita. Mas com a derrota na Câmara Municipal, com a derrota nas eleições, ela resolveu procurar o meu sogro, procurar o Marcos Caldeira e procurar o Rafael da Frutaria para entrar com ação contra esses dois partidos. Aí vocês perguntam, e por que ela não entrou com ação, já que ela teria legitimidade para entrar com ação dessa, não é, doutora? Por que ela não entrou? Simplesmente porque ela queria jogar
os partidos contra os outros. Quais seriam os outros? O MDB, da vereadora Elisângela, o qual o ex-vereador Raidon faz parte. O PSB, do vereador Márcio da Pesca, o qual o Márcio Caldeira faz parte. Aí qual seria o plano? O Márcio Caldeira entra, o Raidon entra, contra os partidos, aí eles vão se zangar, vão entrar contra o PRD, pelo MDB e contra o PSB. E o que cair primeiro eu estou dentro. Só que a gente, observando esse plano e sabendo, vereadora Elisângela, do esforço que a senhora teve, não só nessa campanha, mas em outras campanhas, para chegar nessa cadeira que a senhora está sentada, sabendo disso, a prefeita Cristiane, nós não vamos entrar contra eles, não. Nós vamos nos defender e mostrar que os nossos vereadores, os nossos partidos se elegeram com toda a legitimidade e que merece estar na Câmara Municipal. Né? Então, por isso, porque as mesmas características elencadas no processo que acusa o PDT e acusa o PRD de fraude na cota de gênero, as mesmas características o MDB também tem. As mesmas características o PSB também tem. E até mais grave, mas nós, respeitando a vontade popular, nós não entramos contra o MDB e nem vamos entrar, nem contra o MDB, nem contra o PSB, porque a gente respeita a vontade popular. A vereadora Elisângela participou de uma eleição, infelizmente não deu para ela chegar na eleição de 2020, não foi, vereadora? Foi o que a senhora fez? Continuou, refletiu, observou onde a senhora errou, onde a senhora poderia avançar, não é isso? E foi buscar no voto e hoje está aí, ó, sentada na cadeira de forma digna, não entrando pela janela. Entendeu? Então, gente, eu queria essa oportunidade, vereador Cesarino, eu lhe agradeço, para fazer esse tipo de esclarecimento, porque às vezes a população não sabe, e é isso que está acontecendo. Mas graças a Deus a gente conta com uma líder política sensata e que respeita as autoridades aqui do Legislativo, que são os vereadores. A nossa prefeita Cristiane Varão, com sensatez, ela decidiu, o nosso grupo político não vai entrar contra os vereadores de oposição. Nós não vamos cair nessa armadilha, certo? E é por isso que nós não entramos contra o PSB e nem contra o MDB, certo? E pasmem, para vocês verem como é que as coisas são. Nenhum dos dois vereadores que assinaram essa ação, nenhum dos dois ex-vereadores seriam beneficiados caso nenhum dos três, aliás, caso desse certo, que não vai dar. Não vai dar certo, porque a justiça dos homens às vezes pode ser falha, mas Deus dá sabedoria, vai dar sabedoria aos nossos advogados para saber defender. Nenhum deles seria o vereador Cesarino. Beneficiados. Quem seria beneficiado? O Vanderlei. Quem seria beneficiado? O Cacique Pistola. Quem seria beneficiado? O Cabeludo, do Tirirical, que o PL é o partido que fez 4 e ainda teve uma sobra bastante grande. Então, quem seria beneficiado? Até aliados nossos seriam beneficiados. Entendeu? Mas, e a própria pessoa que eu estou falando, a ex-vereadora Sandra do Salomão. Agora eu digo, quer fazer política? Faça igual o nosso presidente fez, nosso atual presidente Elis Nelson fez, que na eleição de 2020 tirou quantos votos, Elis Nelson? 456. E agora beirou os 1.000 votos. Mais do que dobrou a eleição. Faça igual o vereador Rony, que tirou 480,
quase 500 votos e tirou 1.300 votos agora. Faça igual o vereador Cesarino, que tirou a maior votação da história do município de Bom Jardim, igual a vereadora Elisângela. Então é assim que se chega ao legislativo, é no voto popular, não tentando tirar quem foi eleito legitimamente pelo voto popular, pelo voto do povo. Amigo Cesarino, obrigado pela parte e desculpa, presidente, eu ter me estendido, mas eu acho que era necessário esclarecimento. Obrigado. Vereador Arão, seu esclarecimento muito importante. Você trouxe para nós aqui a clareza dos fatos, né? Porque, de toda forma, não é uma coisa que está acontecendo de forma isolada e às escondidas, não é. O processo ele é público, então eu creio que muita gente já tem conhecimento que está tramitando essa ação contra o nosso partido e o outro partido, que é o PDT, né, Arão? Tu falou aí. E fica sempre as pessoas, principalmente a nossa base que nos apoia, preocupado, né? Cesarino, é verdade que estão querendo caçar o mandato teu, do Homero, da Vânia. E aí a gente fica meio que sem saber dar uma certa resposta para as pessoas. Mas hoje nós decidimos tomarmos aqui a iniciativa de trazer com a clareza dos fatos o povo, né? Saber de onde surgiu a ideia e quem é que está por trás, como foi bem falado aqui, o nome da pessoa, das pessoas, inclusive. Então eu gostaria aqui de dizer que eu também fui candidato em 2004 e disputei uma eleição, vereador Elis Nelson, num partido que eu, naquela oportunidade, chegaram para mim e disseram, o Misael Santos Souza, Misael do Presbitério, disse, é difícil, Cesarino, dá para ti, porque tu vai disputar com nesse partido tem a Hélia do Paulão, que é uma grande puxadora de voto. Na época a dona Hélia estava muito forte. Tem o filho do Eliseu, o Elber, muito forte. O seu Eliseu, um grande líder político, vice-prefeito. E já era vice do Gralhado e estava sendo vice na chapa do Dr. Roque. E tinha a dona Leni, que tinha um serviço social para com a comunidade muito forte. Povoado Garapé dos Índios, aqui em Bom Jardim. E eu seria o quarto. Não? E tanto que o Misael disse aquilo para mim, eu lembro demais. E quando saiu o resultado, foi apurado os votos, e deu exatamente o que ele me disse. Eu fiquei como primeiro suplente. Eu não consegui superar nenhum dos três. Mas ele me avisou, igualzinho o Arão falou para a cidadã aqui. Não dá, não coliga, se o Tonho Paraibano, que era o meu presidente, coliga com outro partido. Entendeu a ideia? Na época não concordaram e acabou que eu não consegui me eleger. É só para a questão de, ainda em cima dessa sua fala. Mas eu não fiz. A dona Leni uma vez chegou para mim e disse, eu vou te dar 4 meses, eu vou tirar uma licença, eu vou fazer um tratamento, ela doente, tu vai assumir. Eu disse, não, dona Leni, se a senhora quiser me dar 4 meses, eu quero. Porque a gente quer, quem que não quer assumir um mandato? Depois ela fez o tratamento, não precisou tirar a licença e passou os 4 anos, eu não sentei numa cadeira aqui no Legislativo. Fiquei só com vontade, por ali assim, olhava, não sentei. Mas com 4 anos veio outra eleição. Aí sabe o que eu fiz, Arão? E todos que aqui ouvem. Eu saí de 538 votos que eu tinha tido, não consegui me eleger, e fui para 1.444. Isso já em 2008, com 4 anos. O que eu fiz como a Elisângela fez. Como eles, né? Como os mais tu citaste aí. Não paramos. Mas a eleição passou, já passou mesmo, já vem a outra. E é assim que é, gente. É assim que é. O nobre colega, ex-colega daqui de bancada, Caldeira, deveria pensar assim, vai ter outras oportunidades. 2028 está chegando. Terá oportunidade novamente para uma disputa. A cidadã da qual o Arão citou aqui, também, da mesma forma. Sempre na política tem essas oportunidades, a gente corrigir falhas, buscar onde eu errei, onde eu poderia ter melhorado, enfim. E na próxima eleição você consegue. Basta você priorizar aquilo que é o mais importante que eu considero na política.
é respeitar o povo. Respeitar o povo. Por que eu digo que é o mais importante é respeitar o povo? Porque esse ato que está sendo feito, vereador Homero, ele é desrespeitoso para o povo. Como é que o vereador Homero, que foi eleito com a ampla votação, a maioria de voto, o povo confiou, elegeu, de repente, ele agora não é mais vereador. Chega uma decisão do juiz dizendo, essa cadeira não é mais sua, agora é da vereadora que não é vereadora, da Sandra, por exemplo, ou desses outros que ele citou aí. Fica meio que desrespeitoso para com o povo. Mas o juiz, como disse o Arão, ele vai seguir o que está na lei. Ele vai ver o que foi produzido de prova ao longo do processo. Não? Tanto que é uma ação de investigação. Se investigou. Vamos aguardar. Ainda não saiu o resultado, não tem sentença ainda. Estamos aguardando. Assim que sair um resultado definitivo desse processo, nós iremos voltar aqui para tratar deste assunto, informar a população acerca. Mas eu creio, piamente, confio em Deus, em primeiro lugar, e na justiça que está sendo feita. O trabalho dos nossos advogados, um grande advogado, doutor Tayander, junto com o doutor Carlos Sérgio. Ontem estive no escritório, pessoalmente lá, participei de lá da audiência. A vereadora Vânia, eu acho que não pôde, por conta do problema de saúde, ela não pôde participar. Mas nós estamos firmes. Isso não nos vai nos barrar, não, de forma nenhuma. Pelo contrário, isso só me dá mais motivação, mais força para continuar lutando pelo povo do nosso município. Um forte abraço a todos, que fiquem todos com Deus. Até a próxima.